Fala comigo, galera! Tudo em paz? Tudo tranquilo? Saudáveis, serenos? Espero que estejam respeitando o isolamento. O bicho tá pegando na Europa, hein? Segunda onda tá vindo lá mortal no inverno lá, hein? Vamos ver se a gente consegue nos livrar disso até o nosso próximo inverno. Bom, mas isso não vem ao caso agora. Você sabe o que vem ao caso agora? Radiação térmica, cavidades, problemas de cavidades e análise de espectro de corpo negro. Sim. Veja bem, na aula passada, nas aulas passadas de maneira geral, nós aprendemos a trabalhar com a lei de Rayleigh-Jeans. Ou seja, na primeira aula que eu dei a respeito desse curso de radiação térmica, nós derivamos que eu falo, obtemos a lei de Stephen Boltzmann, né, que é aquela lei que fala que a radiação térmica ela é igual a uma constante que, bom, não interessa agora, mas é uma constante, mas ela está intimamente ligada com a temperatura elevada à quarta potência. Aí veio o Rayleigh-Jeans. Bom, deixa eu voltar na aula aqui. O Rayleigh-Jeans, ele conseguiu desenvolver a sua lei, que é esta aqui, e simplesmente teve uma concordância excelente, porque aqui nessa parte do gráfico ela teve uma aceitação muito boa, ou seja, para baixas frequências ela se encaixou muito bem. O problema é que à medida que a frequência ia crescendo, a função foi explodindo, e isso a gente conhece como catástrofe do ultravioleta. Né? Vou até escolher uma cor aqui próxima do violeta aqui. Então essa aqui é a catástrofe do ultravioleta. Por que é uma catástrofe do ultravioleta? Porque se realmente isso aí, essa lei de Rayleigh-Jeans, fosse a lei que a natureza colocou para a emissão térmica de corpos, a gente ia sempre ter, se aumentar a frequência da cor, a gente ia ter uma luz ultravioleta o tempo todo aqui na Terra. E a gente sabe que isso realmente ia ser uma catástrofe. Já pensou o Sol emitindo a sua faixa de violeta? E na verdade emite alguma pequena faixa. Graças à nossa camada de ozônio que a gente consegue filtrar isso aí, na verdade, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos à lei de Wien. A lei de Wien, ou Wien, não sei como que vocês vão pronunciar isso aí, ela tentou pegar essa... Se essa lei de Rayleigh-Jeans ela teve uma concordância muito legal nessa parte do gráfico aqui, ó, então a tendência é que ela tenha um pouco de coisa certa, tá? E se ela tem um pouco de coisa certa, a minha fórmula de densidade deixa eu trocar a canetinha para preto de novo. A minha fórmula de densidade de energia, ela vai ser, claro, dependente da frequência e da temperatura, e ela tem que ter esse parâmetro, que é aí o Ni ao quadrado, que multiplica Kt, obviamente, porque a constante de Boltzmann tem que estar envolvida nisso, porque está linkando temperatura com o sistema físico, dividido pela velocidade da luz ao cubo. Só que isso aí é uma parte que concorda bem a baixa frequência. O problema é que ela não dá o máximo, conforme não dá o máximo desse gráfico aqui, ou seja, ela não consegue prever esse máximo aqui, ela não funciona aqui a altas frequências, e o detalhe, a integral dela não está concordando com esse TA quarto aqui da lei de Stefan Boltzmann. Foi isso que a gente encerrou a aula passada, falando de Rayleigh-Jeans, com essas limitações da sua lei. Entretanto, algo nela deve fazer sentido, porque lá no início ela linkou bem, né? Ela conseguiu explicar bem a baixas frequências essa emissão de corpo negro. Por isso que a gente vai manter essa parte aqui, porque essa parte parece que tem alguma coisa que realmente satisfaz a lei, pelo menos a baixas frequências. Aí veio o Wien e falou assim, bom, se isso está concordando, nós vamos ter agora que achar uma nova função, que eu vou chamar de f, e esse f vai depender aí de uma constante. Por que uma constante? Estou chamando essa constante de alfa. Por que vai depender dessa constante? Porque essa constante tem que compensar as unidades, ou seja, ela tem que ser adimensional. Tá?
ela tem que depender também da frequência, porque, bom, do meio do gráfico para frente eu estou analisando a frequência, e óbvio, ela tem que depender de uma temperatura elevada a algo, porque aquela temperatura aqui do início de KT ainda não está se encaixando no restante da distribuição de energia do espectro, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que descobrir quem que é esse cara aqui, ó. Nós vamos ter que descobrir esse início da função, beleza? Então vamos a ela? Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Como que a gente vai proceder nessa situação? Eu já disse aqui que esse início aqui da função, tá? Se é que a gente pode chamar ou classificar dessa forma, esse início da função parece estar completo, beleza? Por quê? Porque ela analisa muito bem a energia por densidade de volume ocupado. Lembrando que a gente está trabalhando com um problema de cavidade, então a gente está analisando o volume de uma caixa, veja a aula passada no link aí. E, além de tudo, isso está distribuído bem num determinado intervalo de frequência. Ótimo, maravilhoso. Esse cara aqui, ó, ele tem que, alguma forma, chegar no 4 para concordar com a lei de Stephen Boltzmann. Então, isso aí também é inquestionável. O que mais? A gente pode fazer o seguinte também. Esse alfa aqui é uma constante que eu ainda desconheço, mas a função dela é compensar as unidades. Deixa eu colocar aqui, unidades, porque ela tem que ser adimensional, então isso também é indiscutível. E o ni, claro, ele ainda tem que ter uma dependência desse ni, porque ele tem que prever o máximo. Ele tem que tentar explicar esse crescimento do gráfico que vai naquele pico e depois cai. Então eu tenho que procurar essa função. E essa função que eu achurei aí de amarelo, eu vou chamar ela de x, pode ser? Então eu vou colocar um x grandão aqui, e eu vou igualar como se fosse a forma mais simples de obter essa relação, ou seja, um produto entre essas variáveis. Então será um alfa que multiplica um ni, que multiplica um t elevado a n, que eu ainda não sei quem é. Beleza? O que a gente sabe até agora? Nós sabemos que se esse gráfico aqui, ele precisa... Aliás, vamos fazer o seguinte, deixa eu levar esse gráfico lá para baixo, porque ele vai nos ser útil aí a todo momento, eu preciso voltar nele e ele ficar aqui em cima está muito inconveniente. Então, deixa eu colocar ele aqui para a gente poder, pelo menos, assim, ter um acesso fácil a ele, digamos assim. Então, se a gente tem essa distribuição aqui, eu vou até mudar a cor aqui do amarelo para um verde mais clarinho, se a gente tem esse gráfico aqui dessa forma, isso é sinal que ele deve obedecer a alguma função integral, ou seja, a área desse gráfico vai me dar a densidade de energia de alguma forma. Então eu preciso entrar numa integral nessa brincadeira. E o que a gente sabe até agora é que para achar essa distribuição de energia, eu preciso fazer a integral de 0 a infinito dessa densidade de energia, U barra I, num intervalo, num diferencial de frequência dni. Beleza? Bom, então eu posso reescrever isso de uma forma onde eu consiga colocar toda essa parte da lei aqui e lá. Vamos fazer isso? Então, só reescrevendo. Esse U, na verdade, vai ser... Eu vou colocar já as coisas que são constantes fora da integral, beleza? E o que não é constante, eu deixo lá para ser integrado, beleza? Então, eu vou colocar essa integral como se fosse algo assim. Vejam se vocês concordam comigo. Kt sobre C3 vai para fora da integral, porque todos os valores aí compreendem valores constantes. Essa integral, então, vai de 0 a infinito. Do ni ao quadrado, lógico, eu estou integrando num espaço de frequência, então eu preciso manter esse ni lá dentro. E eu preciso achar aí quem é essa danada dessa função, né? Que ela depende de um alfa, uma
uma constante que eu ainda desconheço, de um Ni e de um t elevado a n. Isso aqui num diferencial dni. Bom, como manda toda e qualquer integral, uma vez que eu for substituir esse cara aqui, ó, isso aqui por isso aqui, então eu preciso fazer uma substituição simples, não é mesmo? Então, para essa substituição simples, a minha primeira tarefa é achar aqui qual é o d de x. Ou seja, o d de x1 aqui, na verdade, ele vai ser, já que eu estou fazendo o d de ni, para substituir nesse cara aqui, ele será o alfa, o ni vai embora, porque a derivada de um expoente, a primeira, vai embora, um t elevado a n vezes um dni. Bom, se eu isolar dni aqui, dni vai ser dx dividido por alfa tn. Bom, rola agora já de substituir aqui. Vamos fazer isso? Então, reescrevendo a minha função, vai ser kt sobre c3, a integral de 0 a ni. Lembrando que, veja bem, se o meu dni vale isso, eu preciso simplesmente fazer uma substituição nesse valor de ni aí agora, né? E isolando o ni aqui agora, deixa eu mudar a cor do achuramento aqui, se é que eu posso falar dessa maneira. Se eu isolar o ni aqui e elevar ele ao quadrado, ele vai aparecer lá embaixo de outra forma. Então, esse ni ao quadrado ali, eu já vou tirar tudo da integral, tá, pessoal? Ele vai ter um t elevado a n menos 1, a 1 menos 3n, né, porque eu tenho que elevar essa xanguana toda aqui ao quadrado. Aliás, vamos montar isso direito? Vamos montar isso aqui como se deve? Então vamos lá. Vai ser o ni ao quadrado, o ni, deixa eu só substituir aqui, mas aqui vai ficar muito tumultuado. Deixa eu fazer de outra forma aqui. Fazendo aqui embaixo, tá? Ni, ele vai ser igual a x sobre alfa tn. O ni ao quadrado eu tenho que elevar ao quadrado todo mundo aqui, né? Desse negócio aqui vai virar 2n, não é isso? Então isso aqui vira 2n. Então vamos substituir lá. Então esse x2 ao quadrado aí vai ficar dentro da integral. Vamos montar ela como se deve. x2 ao quadrado, alfa sobre t elevado a 2n. Deixa eu só consertar esse traço aqui. Vocês vão escutar o cachorro aí mais uma vez, porque começa a aula de quântica, ele fica louco. Isso tudo tem que ser multiplicado pela função, que é um f de x, agora eu estou chamando f de x, vezes o dni, que é dx, sobre alfa tn. Ok? Bom, eu vou tirar esses caras aqui, ó. Deixa eu só trocar a cor de novo aqui. Eu vou tirar esse cara aqui e esse cara aqui fora da integral e vamos ver o que que dá, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou simplesmente voltar aqui e reescrever a minha função de uma forma que fique mais tranquila. Então a minha função u vai virar ktc3. Vamos ver aqui agora. ktc3. Bom, esse t eu já posso colocar ele como 1 menos 3n, né? Porque eu estou tirando esses caras aqui de dentro da integral. Aqui embaixo ainda vai sobrar um alfa ao cubo, se não me engano. Então tem um alfa ao cubo aqui. Ó. Então dessa forma, sobra lá dentro da integral de 0 a infinito, vai sobrar a minha função x2 e a minha função f de x, né? Lembrando que esse x meu aqui é um x maiúsculo. Então, num diferencial dx. Então, nesse caso aí, algumas conclusões eu já posso tirar. Por exemplo, olhem bem para esse expoente aqui, ó, 1 menos 3n. Isso aqui, até onde a gente sabe, eu vou manter a cor laranja aqui, até a gente sabe, esse 1 menos 3n
ele tem que dar 4. Por que tem que dar 4? Para concordar aqui com a lei de Stephen Boltzmann. Beleza? Então, se ele tem que dar 1 menos 4, eu presumo aqui que n é igual a menos 1. Opa! Que n é igual a menos 1. Ótimo. Se n é igual a menos 1, já tem aí meio caminho andado para assim, resolver a nossa incógnita que está aí nessa questão da temperatura. Vamos olhar agora com mais carinho para o alfa. Vou trocar a cor da canetinha agora, eu vou de rosa, por exemplo. Esse alfa, ele tem uma peculiaridade, tá? Ele vai ser voltando aqui na questão dessa relação de x aí, tá, pessoal? Esse alfa, ele tem uma peculiaridade muito legal. Uma vez que eu tenho a minha lei dada por isso aqui, deixa eu copiar ela. Uma vez que eu já tenho a minha lei dada por isso aqui, ó, então, um minutinho só, vamos copiar, vamos levar lá para baixo. Uma vez que eu já tenho a minha lei assim, vamos só dar uma limpada aqui, porque tem muita coisa que veio junto nessa cópia, né? Aqui, aqui, aqui. Vou tirar isso tudo aqui para não embolar o nosso meio de campo. Se eu sei que a lei ela tem esse jeitão, né, essa característica, eu agora, de posse desse valor aqui do n a menos 1, eu consigo reescrevê-la de uma maneira que fique mais clara. Como seria isso? O barra, que é uma dependência de ni de t, será dado por ni ao quadrado, kt, sobre c3, por uma função f, que depende de um alfa, de um ni, e agora como esse t é menos 1, eu posso colocar inclusive esse t aqui embaixo. Então eu posso ser mais audacioso e colocar essa função escrita dessa maneira. Bom, o ni e o t eu já sei, eu não preciso descobrir. O meu maior problema agora reside no alfa, nesse cara aqui, ó. Eu preciso achar um jeito de linkar esse alfa aí na situação. E como é que eu vou linkar esse alfa na situação? Simples. Se ele é um compensador de unidades, né, que a gente está atribuindo a função dele exatamente como essa desde o início, ele tem que compensar inclusive em questões de temperatura. E se eu estou linkando temperatura, obviamente a constante de Boltzmann tem que estar inserida nesse alfa aí também. Se a constante de Boltzmann está inserida nesse alfa, então vamos reescrever. Ele é uma constante que eu ainda não sei, eu vou chamar de H, e ela tem que estar dividida pela constante de Boltzmann. Por que dividida, Fernando? Porque eu tenho que compensar isso aqui depois, tá? A função dele é compensar. Então eu estou achando a melhor maneira, a maneira mais conveniente de encaixar ele dentro dessa função. Bom, seguindo então essa linearidade de raciocínio, eu percebo o seguinte, que se esse alfa vezes o ni, que está aqui, vou colocar aqui agora, esse alfa vezes o ni aqui, se eu dividir ele pela temperatura, conforme já está aqui também, eu terei que compensar isso aí de uma forma que dê energia por energia. Eu tô usando o verbo compensar toda hora pelo seguinte, que isso tem que ser adimensional. E eu só consigo zerar essas unidades de medida se eu tiver uma grandeza que seja a mesma coisa da grandeza no denominador. Ou seja, se aqui eu estiver trabalhando com energia, aqui também eu tenho que trabalhar energia. Energia joule, por exemplo, né? Se eu dividir joule por joule, não tem nada. Estou adimensional, correto? Então é isso que eu vou fazer. Se eu colocar aqui, então, a temperatura nos dois pontos dessa questão, né? Se eu fizer isso, multiplicar ambos os lados aqui por ni, vamos fazer isso? Olha, suponhamos que eu multiplique isso aqui por ni, multiplique isso aqui por ni e divida por temperatura. Olha aí, não fechei isso aqui? Isso aqui não é idêntico? Pô, então, veja bem, isso aqui é energia de Boltzmann e isso aqui é o que nós vamos vir a conhecer como energia de Planck.
energia por energia, compensando, tá legal, Zé Fini. Então, meu filho, agora é correr para o abraço, vamos fazer isso. Eu simplesmente chego aqui, deixa eu só limpar aqui o meu desenho, eu posso usar essa compensação de uma maneira bem inteligente, utilizando a energia de Planck. Perfeito? Então vamos reescrever essa nossa equação dessa forma? Então o meu U barra, na verdade, que ele depende de Ni, da frequência, depende da temperatura, aí eu vou escrever essa xanguana toda de novo, tá? Vai ser Ni ao quadrado vezes K vezes T dividido por C3. Isso tudo agora uma função onde eu tenha Hni em cima e Kt embaixo. Olha aí que legal. Energia por energia ficou adimensional. Energia aqui com energia aqui, adimensional. Perfeito? Isso aqui, meus caros, isso aqui é conhecido como lei de Wien. A lei de Wien. Só que tem alguma coisa aí que ainda não tá legal. Conforme a gente já acabou de ver, essa constante de Planck aí já é velha conhecida nossa, mas não era velha conhecida deles na época. Então alguma coisa aí, ela ainda não está fechando naquilo que se espera. Mas, sabe o que era muito conhecido na época? A distribuição de Maxwell-Boltzmann. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre o capítulo 11 desse livro do Eisberg, onde eu falo sobre as distribuições de estatística quântica, então as distribuições de Maxwell-Boltzmann, de Fermi-Dirac e de Bose-Einstein, mas a distribuição de Maxwell-Boltzmann ela é a mais antiga e amplamente aceitável, digamos assim, para partículas distinguíveis, principalmente. Então, se isso era um consenso nessa época, falou assim, olha, se isso está realmente linkado com as distribuições de Maxwell-Boltzmann e sugere-se que realmente ela tem essa forte ligação, ela tem que obedecer uma exponencial que nem a de Maxwell-Boltzmann. Então, essa função ela teria um jeitão, se é que a gente pode dizer, mais ou menos dessa forma. Essa função ela tem que ser uma constante qualquer, tá? Que multiplica a frequência, e isso aqui tem que ser um E elevado a menos Hni sobre Kt. Claro que tem que ser Hni sobre Kt. Olha aí para você ver, isso é velho conhecido seu, Zé. Todo mundo que já fez um curso de física, parece que é muita gente, ele bate o olho nisso, ele reconhece, olha, isso aí me é muito familiar. E com eles não foi diferente. Eles simplesmente tentaram ajustar essa função para que essa relação aqui fosse viável. E para essa relação ser viável, eu vou reescrever novamente o meu U barra aqui. O meu U barra, que é uma função da frequência, opa, como é que frequência doida? Que é uma função da frequência por temperatura, ela tem então que obedecer uma constante que eu ainda não conheço, tá? Essa constante ela ainda vai entrar em cena, provavelmente na próxima aula, com o meu KT, um nu2 vezes KT, então eu vou colocar esse já no 3 ali, né? KT no 3, Ni3, né, na verdade. KT Ni3 dividido por C3, beleza? E agora multiplicando essa nova função que vai ter um jeitão aí da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Ou seja, ela vai ser um E elevado a Hni sobre Kt. Tá aí. Isso aqui, pessoal, foi um achado. Você sabe por quê? Porque na hora que eu voltar aqui no meu gráfico, vou copiar ele aqui e levar ele lá para baixo para montar o que eu preciso montar. Na hora que eu colocar isso lá no meu gráfico que estava incompleto, tá aqui, a gente sabia que esse camarada aqui, ó, ele dava a lei de Rayleigh-Jeans. Concordava otimamente a baixas frequências, indiscutível. Entretanto, nessa distribuição de Wien,
né, nessa aproximação de vinho, ela vai ter uma concordância maravilhosa para altíssimas frequências. Então aqui ela vai concordar muito bem, depois ela vai começar a explodir também. Então aqui, ó, já é vinho. Bom, isso aí nos sugere muita coisa. Eu já conheço essa parte do gráfico aqui, né, que está de amarelo, e eu já conheço a parte final do gráfico. Resta agora, meus caros, descobrir isso aqui. Ó. Resta agora descobrir essa parte do gráfico aqui. Aí vai entrar em cena, na próxima aula, uma decisão muito radical, eu diria, do Planck. Por quê? Ele vai simplesmente já falar que essa distribuição não pode ser uma integral. Mas nos vemos na próxima aula. Perfeito? Um forte abraço. Não se inscrevam. Não se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê like nesse vídeo aí, porque isso está dando um feedback maravilhoso. Né? Em tempos de quarentena, a gente tem que aprimorar as nossas habilidades. Né? Então estaremos aí. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.